Por que é importante analisar o processo de recrutamento da sua empresa? Porque assim como outras áreas, todas as vezes que a gente revive aquilo que está sendo feito, a gente consegue aprimorar esse processo. E na área de recrutamento não é diferente. Então, neste momento, nós vamos analisar pontos de extrema importância no processo de recrutamento e, posteriormente, nós vamos falar sobre os indicadores deste aspecto dentro do processo de recrutamento e seleção. Por exemplo, vamos trazer aqui um exemplo para ficar mais evidente o que a gente quer falar de análise para você. Quando nós abrimos uma vaga, a gente entende que essa seleção ela precisa de um número de candidatos para que essa vaga seja efetiva. A gente consiga ter êxito nesse processo de recrutamento e seleção. Então, a primeira análise é justamente quantos candidatos você precisa para fechar cada vaga. Essa análise é muito importante porque ela vai ser determinante para você compreender se você precisa colocar mais ênfase naquela vaga, qual vaga você precisa dar mais atenção. Então, se você analisar a quantidade de pessoas que você precisa para fechar uma vaga e também analisar o tempo médio de duração do teu processo, você pode modificá-lo. Por exemplo, eu estou percebendo que essa vaga aqui ela tem pouca candidatura. Será que o canal que eu estou usando está correto? Será que a forma como eu estou mostrando o meu anúncio ele está de acordo? As pessoas estão compreendendo? Então, quando você analisa a quantidade de candidaturas por vaga, você já consegue perceber se aquele teu anúncio está atraente, se o canal que você está usando está correto, se a forma como você está se comunicando, você está tendo êxito. Então é importante você perceber essa quantidade de pessoas por vaga. Isso é muito importante. O tempo que cada processo de seleção, de recrutamento e seleção está levando para ser fechado. Então, isso são análises importantíssimas nesse processo. A partir do momento que você já consegue ter essa compreensão do número de candidatos por vaga, de quanto tempo o seu processo ele está demorando para ser concluído, uma outra análise super interessante são os canais. Os canais que você está utilizando para atrair esses candidatos. Então, por exemplo, qual o canal ele está sendo mais efetivo no que se refere à quantidade de candidaturas? Então, seria uma análise sobre cada canal que você está publicando a tua vaga e qual é aquele que tem conseguido te dar o melhor retorno em termos de volume de candidatos. E uma outra análise ainda em relação aos canais é quais os canais você tem percebido que tem sido mais efetivo para contratações. Então, não é só atrair, a análise no canal não é só atração, mas é efetividade. Qual canal atrai, mas eu consigo chegar ao final do meu processo de recrutamento e seleção com mais candidatos que têm êxito vindo a partir daquele canal. Então, olha só quantas análises você precisa fazer nesse teu processo de recrutamento e até mesmo analisar cada etapa, cada situação dessa para que você tenha êxito no teu recrutamento. Agora nós vamos falar sobre os indicadores em relação a cada situação dessa que eu falei. Falando dos indicadores, o primeiro indicador que eu gostaria de tratar aqui com vocês é sobre a taxa de atração por canal. Qual canal mais atrai candidatos? Então, como fazer esse indicador? Como calcular? Você precisa ter quais canais você está divulgando, né? Então, quantos
quantos candidatos veio somados por todos os canais e quantos veio por canal. Então, por exemplo, eu consegui atrair 100 candidatos a uma vaga, mas qual dos canais que eu utilizei conseguiu atrair mais candidatos? Então, 50 veio pelo LinkedIn, 20 veio por grupos de WhatsApp, 10 veio por Facebook e por aí sucessivamente. Então, é você pegar a taxa daquele canal, a quantidade de candidatos pelaquele canal e dividir pelo total de candidaturas. Então, aí você vai conseguir ter um indicador da taxa de atração por canal. Um segundo indicador que eu queria abordar nesse vídeo é a taxa de contratação por canal de recrutamento. Lembra do exemplo que eu dei ainda há pouco, falando do canal de atração chamado LinkedIn? Então vamos voltar àquele exemplo. Tive uma seleção, nesse processo de recrutamento e seleção, nós conseguimos atrair 100 candidatos. Desses 100 candidatos, 50 vieram pelo LinkedIn, é um exemplo, e desses 50, 2 chegaram ao processo de seleção e foram efetivados. Então, qual é a análise aqui? É qual canal eu tenho tido mais êxito no final do meu processo. Porque, gente, tanto o primeiro quanto o segundo, que nós estamos falando aqui, tanto a taxa de atração por canal quanto a taxa de contratação por canal é importante porque quando eu analiso os meus resultados, eu corrijo algum tipo de situação que eu posso estar tendo e eu posso dar mais ênfase a um canal em detrimento de outro. Então é importante você conhecer os teus números para que você consiga tomar as atitudes mais acertadas que vão te gerar um resultado e resultado vai te gerar aí uma economia principalmente de tempo nos teus processos de recrutamento e seleção. O próximo indicador que nós vamos tratar é o funil de contratação. Como é que funciona um funil? Imagina um funil e nesse funil, para o processo de recrutamento e seleção, o que a gente tem que analisar? Quantos candidatos eu preciso, para que eu consiga chegar ao meu candidato, a pessoa que vai ocupar a vaga que estava em aberto. E o que é interessante, gente, é que a partir do momento em que eu consigo entender, por exemplo, eu abri uma vaga e para essa vaga eu consegui atrair 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, vamos supor que 50 passaram para o processo de seleção. Desses 50, nós tínhamos algumas fases, ficaram 5 para a decisão final e dessas 5, uma pessoa foi a contratada. Então você percebe o funil em todo esse processo. E por que esse indicador é interessante? Porque para cada vaga eu consigo perceber, fazendo a análise contrária, quantas pessoas eu precisei atrair e quantas eu tive em cada fase. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho 5 vagas em aberto, eu já consigo analisar, eu já consigo, através desse indicador, perceber que, por exemplo, só um exemplo, se eu tenho 5 vagas em aberto, se eu precisei de 100 para tirar um, então eu precisaria de 500 candidatos para fechar as minhas 5 vagas. Então, é de extrema importância a gente perceber como é que o nosso processo de recrutamento e seleção está em cada fase. E o funil de contratação, ele vai justamente ao encontro dessa necessidade de a gente entender quantos candidatos eu preciso em cada etapa para que, se eu aumentar o meu número de vagas, eu consiga fazer uma readequação em cada fase do funil para eu entender quantos eu preciso ter para que eu possa chegar no resultado final.
Nosso último indicador deste vídeo, o deadline de recrutamento. O que seria esse indicador? É justamente o tempo que o teu processo ele está demorando entre a abertura de uma vaga à conclusão do teu processo com o candidato recrutado, selecionado, apto para iniciar o trabalho dentro da tua empresa. Quanto tempo isso demora? 45 dias, 30 dias, 15 dias? E por que é importante você analisar? Para que você compreenda, ao assumir a responsabilidade de seleções, se você vai conseguir fazer a entrega dentro de um prazo que às vezes o solicitante lhe pede. Então, às vezes a gente sabe que as vagas ela tem uma certa urgência, alguém saiu, precisa ser recolocado. Quem está buscando preencher essa vaga, o solicitante, ele quer aquela vaga de imediato, em 48 horas, você consegue atender? Então, essa análise é super importante para você conseguir até projetar quanto tempo você vai precisar para fechar aquela vaga e também as estratégias que você precisa ter em caso de uma urgência para diminuir esse tempo que você já conhece no teu processo de recrutamento e seleção. Neste momento, nós vamos fazer uma análise em relação ao processo de seleção. Então, vamos aqui observar dois cenários. O primeiro cenário que a gente quer despertar em vocês é o seguinte: quando você já contratou um candidato e você passa a analisar esses novos contratados, que muitas das vezes eles não permanecem na tua empresa. Qual foi o item, qual foi a situação que fez aquele colaborador recém-contratado ser dispensado ou não permanecer na tua empresa? Então, essa é a primeira análise em relação ao processo de seleção. O que eliminou ele após ele já ter sido contratado? Quando a gente identifica o que está eliminando um possível candidato ou um possível recém-contratado da empresa, o que está fazendo ele ser dispensado ou ele até mesmo pedir para sair, aí está o ponto que você precisa dar ênfase, que você precisa talvez trazer para o teu processo de seleção antes de fechar essa vaga. Olha só esse exemplo aqui. Às vezes, por exemplo, você precisa de alguém que tenha uma habilidade técnica, só que você não testou isso de modo antecipado no teu processo de seleção. Quando ele entrou na empresa, você percebeu que ele não teria condições de permanecer na empresa em virtude da falta daquela habilidade. O que isso traz de feedback para a área de gestão de pessoas, de recursos humanos? Que eu preciso testar isso de forma antecipada na minha seleção. E como é que a gente faz isso? Elaborando um teste técnico para que essa habilidade possa ser testada de modo antecipado. Então, quais critérios deveriam ter sido adicionados a esse processo? O que você poderia ter adicionado ao processo que te permitiria ter êxito nesse novo contratado? Foi, por exemplo, uma entrevista que faltou no teu processo, um filtro de entrevista, por exemplo, como uma entrevista com o gestor, com o CEO da empresa, se for o caso, dependendo do porte da empresa. Foi um teste de análise de perfil comportamental que faltou e depois que a pessoa foi contratada, você percebeu que existiram falhas aí de comportamento que jamais poderia ter ocorrido e acabou passando. Foi uma dinâmica de grupo que ficou faltando no teu processo
para testar de modo antecipado, validar uma competência que você sentiu falta já com a pessoa dentro da tua empresa. Então, todos esses critérios, eles podem ser adicionados para melhorar o teu processo de seleção, para que você tenha mais êxito em relação ao teu futuro contratado.